Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e vocês estão no Projeto Estudando. Como todos vocês sabem, o objetivo aqui do projeto é sempre atrelar um pouco de cultura pop com conhecimento histórico, conhecimento das ciências humanas. E para começar no vídeo de hoje eu posso dizer que eu sou professor, mas youtuber por hobby. Hoje a gente vai falar sobre um mangá e um anime que está fazendo algum sucesso, um sucesso bastante relevante aqui no Brasil. Eu vi ele ano passado ainda, mas ele recentemente estreou no catálogo da Netflix. Então muita gente está vendo, muita gente está gostando e eu estou vendo bastante comentários sobre ele. Recentemente eu escrevi um artigo fazendo algumas reflexões. Desse artigo eu consigo tirar pelo menos 2 vídeos aqui para o nosso canal. Esse vai ser o primeiro, dependendo da repercussão. Se vocês gostarem, se vocês pedirem, eu continuo com um segundo vídeo, quem sabe mais alguns, para a gente poder mostrar essas reflexões aqui no YouTube. Pegou a pizza! Opa, quebrei a bagaça. Esse mangá que eu tenho aqui em mãos, One Punch Man, é um mangá que, na verdade, no Japão, ele começa a sair numa webcomics, ou seja, ele começa a sair na internet, faz um sucesso muito grande, e depois desse sucesso, um desenhista chamado Yusuke Murata faz um contrato, ele dá um jeito, ele conversa com um escritor que se chama Oni, para poder desenhar essa webcomics e publicar ela. É uma belíssima obra, a arte dele é muito bom, o roteiro é bastante interessante, tem muita gente que não gosta, que não entende, mas eu acho que isso é com qualquer tipo de produto, né? Tem sempre gente que gosta, tem gente que não gosta. Não é possível atender a todos. A questão é que a ideia inicial de One Punch Man, na verdade, é uma piada. Ela pega um conceito, uma ideia, e leva essa ideia, leva essa brincadeira até as últimas consequências. Porque ela tenta falar retratar exatamente o universo contemporâneo, o mundo atual, de uma maneira bastante interessante. O personagem principal, que é o Saitama, ele derrota qualquer oponente, independente de sua força, da força que aparece no anime ou mangá, com um soco só. A ideia é de que ele, na verdade, nunca está se esforçando, e é essa a piada, que eu contando aqui pode parecer que não tem graça, mas no anime e no mangá são extremamente interessantes, e a inventividade de como o autor vai levando essa brincadeira sempre mais adiante, é bastante interessante. Existem 2 temas subjacentes, 2 temas por baixo da piada, por baixo da brincadeira do Oni, aqui no One Punch Man, que eu vou falar sobre só um nesse primeiro vídeo, nesse primeiro momento. Para mim, One Punch Man fala muito sobre o mundo do trabalho, sobre questões relativas às dificuldades do mundo do trabalho hoje em dia, na ideia da contemporaneidade. Embora ele fale, claro, de um cenário específico do Japão, o autor, como japonês, retrata o cenário do Japão, eu acho que isso pode ser lido de uma maneira geral por todo mundo, porque são questões do capitalismo contemporâneo. Para poder fazer essas análises, eu vou usar um autor que também, pelo menos no meio das humanidades, é bastante popular, é um autor muito lido atualmente, e ele se chama Slavoj Žižek. É um autor que eu tenho bastante intimidade já trabalhei durante muito tempo com as obras dele. Ele é psicanalista de profissão, filósofo, sociólogo, é um grande estudioso, então ele faz as leituras da contemporaneidade que eu vou utilizar para poder fazer algumas observações. Então eu vou começar aqui citando um pouquinho sobre o Slavoj Žižek, uma fala dele para depois ancorar na nossa leitura. A categoria dos anteriormente empregados deveria ser complementada pelo seu oposto, aqueles que foram educados sem nenhuma chance de encontrar emprego. Toda uma geração de estudantes quase não tem chance de conseguir um emprego em sua área, o que leva a um protesto em massa. E a pior maneira de resolver esta lacuna é subordinar a educação diretamente às demandas de mercado, se não por outra razão. Isso ocorre porque a dinâmica do mercado torna obsoleta a educação das universidades. Esses estudantes inempregáveis
estão predestinados a desempenhar um papel organizador fundamental nos futuros movimentos emancipatórios. Traduzindo, o que ele está descrevendo aqui é que existe no capitalismo contemporâneo uma noção que dificulta instantaneamente, praticamente, que toda uma geração de pessoas estejam sendo absorvidas pelo mundo do mercado. Pensemos da seguinte maneira: os nossos avós, os nossos pais, muitas vezes, com uma faculdade, tinham praticamente uma certeza de ingressarem no mercado de trabalho, de se sentirem empregados, de conseguirem os seus empregos, geralmente bons empregos, bastando ter uma universidade. Isso a gente está falando num contexto internacional, bem como nacional. O que a gente tem hoje é que a universidade não garante mais absolutamente nada por conta de características que o capitalismo pós-século XXI pós-século XX, na verdade, começou a desenvolver. A gente vive um capitalismo que, por exemplo, tirou o conceito de burguesia que tradicionalmente a gente trabalhava. A burguesia era o dono do meio de produção. Hoje existe o CEO da empresa e existe o administrador da empresa. Então, que burguesia assalariada é essa que começou a ser criada? Para além de todas essas reflexões que a gente está fazendo aqui, eu preciso provar para vocês que o tema principal, pelo menos um dos temas principais de One Punch Man, é o mundo do trabalho. E aí eu peço que vocês lembrem, quem viu o anime, ou eu vou citar aqui, o primeiro momento de transformação do Oni. Ele era um rapaz comum que estava voltando de uma entrevista de emprego e encontra um ser mutante lá, meio homem, meio caranguejo. Esse ser que estava matando várias pessoas naquela localidade não mata ele porque identifica nos olhos dele o mesmo sentimento de distância, de morte em vida, digamos assim. Ele fala assim: seu olhar está tão sem vida quanto o meu. Como colegas de olhos mortos, vou te poupar. Ele estava indo mais uma vez em uma entrevista de emprego, não tinha conseguido um emprego, e aí ele acaba defendendo um menininho que tinha brincado com esse homem caranguejo e descobre que ele tem um senso de justiça muito grande. E é a partir dali que ele começa o treino dele, que vai transformar ele no ser superpoderoso que derrota qualquer pessoa com um soco só. É ali, numa distância de trabalho, que começa a vida do super-herói Saitama. Então, toda essa relação de mundo do trabalho é o objetivo inicial. Ele frustrado de que não consegue emprego, de que não consegue a sua adequação, ele parte para se dedicar a alguma forma de sublevação social, de revolta social. E aí vem o segundo eixo que eu preciso falar aqui. Obviamente, como o Zizek falou nesse trecho que eu coloquei aqui, a falta do mundo do emprego acaba levando uma quantidade de jovens aos protestos sociais. Ali o Zizek está trabalhando muito com os protestos que aconteceram em 2013, mas isso continua acontecendo até hoje. O autor, o Oni, ele destaca duas formas de se sublevar. Uma sublevação construtiva, isto é, a revolta construtiva do Saitama, que quer um mundo melhor, que parte para um mundo melhor, e a revolta a revolta destrutiva de um vilão que aparece no volume 2 da revista, não me lembro exatamente qual o episódio do anime, mas ele se chama Hammerhead. Aqui no Brasil eu acho que ele foi traduzido como Cabeça de Martelo. O Cabeça de Martelo, ele lidera um grupo de terroristas que lutam contra o mundo do trabalho. O episódio, bem como o capítulo 12 do segundo mangá, começa com ele falando: por que precisamos trabalhar? Por que precisamos pagar pela comida que comemos? Não basta dividirmos? Onde está a liberdade que dizem existir nesse mundo? Os ricos se tornam mais ricos. Estamos todos presos ao trabalho. Enquanto os pobres morrem, seu trabalho é divertido? Não, é claro que não. Nós nos recusamos a trabalhar. Por isso eu, Hammerhead, transformarei tudo. Depois é lógico que o autor faz uma desconstrução dos argumentos do vilão, coloca que o vilão na verdade quer apenas viver às custas da sociedade, o que é criticado dentro do liberalismo japonês básico. O japonês ele tem uma ideia de trabalho bastante considerável, uma ideia de esforço coletivo que
precisa ser levado em consideração aqui, por isso nessas características pessoais do mundo precisam ser levadas em consideração, mas o autor está trabalhando de novo com essa noção de que o mundo do trabalho é um mundo chato, de que o mundo do trabalho ele é injusto, de que as pessoas não conseguem emprego com facilidade. O vilão é derrotado e em outros momentos ele aparece no anime. Ele aparece indo numa entrevista de emprego e bem no final da primeira temporada ele aparece preenchendo, no mangá aparece também, preenchendo uma proposta de emprego. Então ele está procurando emprego, a redenção do vilão, na verdade, é arrumar um emprego. Outra questão que o anime vai trabalhar, a terceira questão para a gente fazer essa reflexão, é sobre a ideia de hobby, de trabalho e de como isso deve ser tratado. No início, eu até brinquei aqui no início do nosso vídeo, o Saitama se identifica como um herói por hobby. Depois ele entra para a Associação dos Heróis e ele acaba falando, eu sou um herói por hobby, não, eu sou um herói profissional. Porque a outra ideia do anime é essa, da necessidade de profissionalismo, da necessidade de uma organização do mundo do trabalho. O hobby não deixa de ser importante, mas o tempo inteiro ele faz uma defesa do mundo do trabalho, uma defesa do profissionalismo, por isso que ele organiza aquela associação de heróis de uma forma tão cuidadosa. Se o tema principal do anime é uma piada, e é uma piada, isso eu não nego em nenhum momento, por que ele precisaria de toda aquela associação de heróis? Para duas coisas. Primeiro, para poder mostrar o quanto Saitama é poderoso em paralelo com os outros adversários e colegas dele. E também para mostrar a preocupação dele com o mundo do trabalho organizado, com a necessidade de você estar inserido dentro de um quadro de trabalho. Isso provavelmente o autor faça às vezes sem nem se preocupar, sem nem perceber isso. Então, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre o One Punch Man, sobre Saitama. Se vocês gostaram, curte, compartilha, me ajuda a espalhar essa ideia, essa reflexão. Se não gostou, quer questionar, pode escrever aqui pode escrever aqui nos nossos comentários, eu posso enviar esse artigo para vocês também, e a gente pode continuar com essa discussão num próximo vídeo. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Anda, bora comer.